me chamo F. Cotric, sou médico psiquiatra pela FRJ e participo aqui do programa Mente Sã da Camperj, junto com o programa de saúde mental do MPRJ e do Núcleo Ocupacional de Saúde, trazendo diariamente, semanalmente ou do jeito que vocês estão acompanhando aí no nosso YouTube, temas relevantes da psiquiatria para ajudar a combater a desinformação e o preconceito. Hoje, na minha opinião e na minha prática, o sintoma, a queixa que mais aparece no meu consultório: insônia. Não sei se você já passou, tem passado, mas é hora da gente dissecar esse tema para a gente poder ajudar quem está passando, com sinais de rastreio, como que busca ajuda, as opções de tratamento. Então, vamos embora. Primeiro, como é que define a insônia? É uma insatisfação, né, em relação à qualidade ou à quantidade do número de horas dormidas. Então, pode ser tanto que eu dormi menos que 6 horas, geralmente. Ah, mas tem os pacientes que dormem menos, 3, 4 horas e acordam refeitos, dormidores curtos, né, vamos colocar assim. Mas isso é uma grande minoria, vamos pegar a maioria. A maioria do consenso diz que se você dormir menos que 6 horas por noite, você tem uma insônia qualitativa. Ponto. Insônia qualitativa, você até dorme numericamente às 6 horas, porém você acorda com a sensação do sono ser reparador. Isso com medidas de polissonografia você consegue identificar. E por que é um tema muito importante? Muito da evolução que a gente teve da tecnologia, da internet, celular e por aí vai, né, trouxe diversos benefícios. Mas, como tudo na vida, também trouxe dificuldades, trouxe repercussões. Atualmente, 72% dos brasileiros não consideram que se dormem bem. Não necessariamente só a insônia. Pode ser qualquer outro tipo de transtorno do sono, por exemplo, hipersonolência, apneia de sono. Mas a maioria não dorme bem, de acordo com a pesquisa atual. Nesse sentido, se a gente for pegar na insônia, a literatura coloca em torno de 30% a 35% dos adultos tendo algum transtorno de insônia, principalmente a insônia crônica. Como que a gente divide as insônias? A insônia, a gente tem a insônia inicial, a insônia intermediária e a insônia terminal. Lembra, ó, eu tive uma insatisfação na quantidade de sono, falando da quantitativa primeiro, dormi menos que 6 horas. Para ser uma insônia aguda, tem que ocorrer mais de 3 dias na semana com essa insatisfação, com esse número de horas reduzidos, onde você tinha a oportunidade de dormir bem, ou seja, não era porque era uma viagem, um trabalho, 3 dias ou mais, durando até 30 dias. Aí vai avançando. Quando passa de 3 meses, ou seja, 3 dias ou mais por 3 meses dormindo com essa insatisfação da quantidade de horas, aí a gente já começa a pensar na insônia crônica. E aí, os motivos de cada um, nós vamos dissecar aqui ao longo da nossa aula de hoje, mas são diferentes e geram cada uma piora da qualidade de vida, um prejuízo funcional muito grande. Então, repetindo, insônia inicial, intermediária, terminal. Inicial, deita a cabeça no travesseiro, começa a vir o fluxo de preocupação, de pensamento, demora para iniciar o sono. A maioria da literatura coloca que essa demora é do tipo mais de 30 minutos da hora que você se programou para dormir. Intermediário, deito, durmo rápido, só que eu acordo várias vezes durante a noite. Mesma coisa, o acordar várias vezes durante a noite tem que também ser mais de 30 minutos, a maioria dos consensos, onde você acordou, por exemplo, foi ao banheiro, voltou e ficou mais de 30 minutos para retornar ao sono. Insônia intermediária. E a terminal é quando você acorda antes da hora desejada. Por exemplo, eu botei para despertar o meu despertador lá 7 horas da manhã, quando foi 5h30 eu acordei. Não consegui dormir mais. E dormi menos que 6 horas, quantitativamente falando. Então são esses 3 tipos principais que a gente tem. Para cada tipo de insônia, na teoria, a gente tem suspeitas em relação ao diagnóstico. Por exemplo, nos transtornos de ansiedade, que a gente já falou aqui, é só voltar nas nossas aulas no YouTube, a insônia inicial é a mais prevalente. Ou seja, deito a cabeça no travesseiro, vem aquele hiperfluxo de pensamento invasivo da ansiedade, demora mais de 30 minutos para iniciar o sono, 3 dias ou mais ao longo da semana, ao longo de 7 dias. Já nos quadros depressivos, na teoria, a insônia terminal é a mais comum na prática. Eu vejo isso também no consultório. Mas por que a insônia é uma queixa muito comum? Porque fica muito visível, fica muito palpável para a pessoa quando ela começa a ter insônia. Enquanto ela está, por exemplo, num quadro de um transtorno de ansiedade generalizada, que a gente já falou aqui,
com nível de ansiedade mais alto, com nível de irritabilidade mais alto. Sem o conhecimento, e por isso que a gente está aqui no programa da psicoeducação, ele vai achando que é do estresse do dia a dia. Mexe no sono, fica muito palpável, fica objetivo. E aí, quando ele busca ajuda, aí o médico, especialista, tem que ir atrás da etiologia. Como assim etiologia? Existem vários motivos para a gente ter insônia. Vou citar alguns. Mudou-se um pouco o nome, mas para ficar didático, nós vamos sempre separar em dois tipos de insônia. Insônia primária e insônia secundária. Primária, eu tenho uma noite de sono mal dormida e as consequências de uma noite de sono mal dormida. Se eu durmo mal, eu ganho de presente o quê, pessoal, no outro dia? Eu vou acordar cansado, irritado, com a concentração ruim, sonolento. E temos a insônia secundária. Secundária, por exemplo, a um outro transtorno da psiquiatria. Por quê? 50%, de acordo com o UpToDate, que é a literatura mais atualizada, 50% das insônias crônicas estão relacionadas a um transtorno psiquiátrico. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a peculiaridade de cada um. Então, tem muita relação com a psiquiatria. Nesse sentido, se eu tenho uma insônia secundária, por exemplo, lembra no transtorno depressivo maior que a gente conversou, no quadro de depressão, também tem a aulinha aí? Um dos 7 sintomas menores pode ser a alteração do sono, ou a insônia, ou a hipersonolência. A grande maioria é insônia. Não é 100%, mas a grande maioria é insônia. Então, num quadro depressivo, a insônia ela está secundária a esse diagnóstico. Se eu faço uma prova terapêutica no meu consultório e trato uma insônia primária igual a uma insônia secundária, ou seja, eu erro o diagnóstico, vamos colocar assim, e uso um medicamento para induzir o sono aqui na primeira, né, na insônia primária. Nesse exemplo aqui, eu resolvi o problema. Porque se o único problema era o sono, a insônia, e eu acertei um remédio para ele dormir, ele vai acordar sem aqueles sintomas do dia. Isso já não acontece na insônia secundária. Por quê? Porque se eu trato a insônia, mas a alteração de humor, da concentração, vem por uma outra via, que é a via do quadro depressivo, ele até acorda melhor, mas ele não acorda como antigamente, antes de ter esses sintomas depressivos. Porque ele vai continuar com alteração de concentração, ele vai continuar com o humor irritado, por causa secundariamente do quadro depressivo. Então, a primeira importância é a gente separar se é primária ou secundária. A segunda questão importante é que existem muitos fatores que contribuem para essa insônia. Nós vamos falar disso daqui a pouco no tratamento. Mas, por exemplo, eu tenho que descartar doenças clínicas que também podem cursar com insônia. Vamos pegar um exemplo? Dor crônica. 75%, de acordo com o UpToDate, das pessoas que têm dor crônica têm insônia. Lógico, acordou de madrugada, está teoricamente com a dor e isso desperta ele. Então tem que tratar a dor crônica para que, teoricamente, durma melhor. Doenças respiratórias, principalmente ligado ao uso do cigarro, DPOC, asma, são alterações pulmonares que também cursam com insônia. Doenças neurológicas, Parkinson, até 80% das pessoas com Parkinson têm relação com insônia. Então, ou seja, ela tem uma relação grande com a psiquiatria, mas na hora de avaliar, nós também temos que separar, descartar outros fatores não ligados à psiquiatria que possam estar contribuindo para essa insônia. Outro exemplo, medicamentos. Uso de corticoide, uso de psicoestimulante. Se for usado errado ou se te der um efeito colateral, também vai gerar insônia. Então, na verdade, é uma insônia secundária o uso daquela substância. Então, eu estou só mostrando para vocês a importância de vocês buscarem ajuda com um especialista e não tomarem o remédio que a amiga falou para tomar, porque a sua insônia pode ser diferente da dela. Fora o risco de dependência, que daqui a pouco nós vamos falar lá na hora do tratamento. Então, esse é um resumo da apresentação das possíveis insônias. Fica ligado aí que agora a gente vai falar na próxima etapa sobre as peculiaridades de cada tipo de insônia relacionada aos transtornos da psiquiatria. Até daqui a pouco.